crianças ficam emocionadas, né? Salmo 124, chegou lá? Ok, fazendo a leitura aqui. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade do Senhor que permite que mais uma vez tenhamos aberta diante de nós a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio maravilhoso que temos agora de parar um pouco para refletir naquilo que ela nos diz, aprender com ela, a fim de que as nossas vidas sejam encaminhadas, ó Deus, na direção que o Senhor estabeleceu para nós. E não percamos de vista o caminho que conduz à vida, Senhor. Usa agora a Tua palavra, ó Deus, em nossos corações, que ela seja aplicada no íntimo de cada um de nós. E cumpra todo o propósito para o qual o Senhor a designou nesta manhã. Teu Espírito venha nos inspirar para falar e ouvir conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar com uma pergunta. O que a palavra Deus significa para você? Não é para responder, só para refletir. O que a palavra Deus significa para você? Afinal de contas, hoje nós ouvimos falar de Deus em vários contextos, em várias situações, onde, embora fale-se de Deus, mas existe uma certa negação, né, do próprio caráter de Deus. Então, aliás, nós vivemos num mundo muito discursivo, né, onde há muito falatório, todo mundo fala sobre muitas coisas. Hoje o que não falta são especialistas, né? E, enfim, basta que alguém use um determinado jargão e a gente já confia naquilo que está sendo dito. Tipo assim, os especialistas advertem, mas ninguém pergunta quem são esses especialistas, em que base eles estão fazendo tal advertência. Assim também o nome de Deus é usado, né? E a questão, meus irmãos, que
importa para nós como cristãos é sempre saber de que maneira e em que contexto o nome de Deus é usado e se isso realmente é legítimo ou não é legítimo. Por quê? Porque em nome de Deus muita coisa ruim, muita coisa feia, muita coisa triste tem sido feita neste mundo desde muito tempo, não é? E então é sempre muito importante para nós pensar o que esse nome Deus significa para nós. Ele é algo realmente importante no sentido de que nós entendemos, conhecemos esse Deus, sabemos quem Ele é, né? E essa capacidade de discernir quem é Deus, ela é trazida em termos de advertência, lá na lei, quando o texto de Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, o texto diz: ouça Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Em hebraico é chamado de Shema, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Veja que a ideia é que não haja, que esse amor a Deus seja incondicional, seja um amor irrestrito, como aquilo que importa para nós acima de todas as coisas, como uma verdade que se estabelece em nossas vidas antes e acima de qualquer coisa. Então, irmãos, a fé cristã é uma fé histórica, ela está fundamentada na história de Deus com o seu povo, esse Deus que se revela por meio da sua palavra, e a Bíblia nos ensina que esse Deus é ao mesmo tempo um Deus transcendente e um Deus imanente. Vou explicar. Falar de transcendência não significa afirmar que Deus está muito distante de nós, de tal maneira que nós não podemos chegar até Ele. Ele é o supremo regente, o majestoso sobre tudo e sobre todos, mas isso não quer dizer que Ele seja inacessível. Quer dizer que o seu trono está nas alturas, como o Salmo 113, versículos 5 e 6. Que Ele habita nos céus, Salmo 123, versículo 1. Que Ele é exaltado em juízo e justiça, Isaías capítulo 5, versículo 16. Mas mesmo assim, agora falando da imanência de Deus, Ele caminha entre nós, Ele está entre nós. Isso ocorre na história, no dia a dia, enquanto você está ali fazendo o seu trabalho diário, cotidiano, seja ele qual for, Deus está com você, Ele é um Deus presente. Significa dizer que Ele está presente no mundo criado, Ele é Emanuel, Deus conosco. São conceitos encontrados especialmente no profeta Isaías, né? Por exemplo, no capítulo 57, versículo 15, em diante, onde Isaías vai falar desse Deus altíssimo que habita num alto e sublime trono, mas que também habita com um abatido de espírito, quebrantado de coração. Não é extraordinário, irmãos? Porque da perspectiva humana, se existe alguém que está exaltado, que está sentado num trono elevado, normalmente esse alguém é inacessível aos meros mortais, não é verdade? Às vezes marcar uma audiência, até uma consulta com determinados médicos, já é um desafio enorme. Então pense nesse Deus que está exaltado acima de tudo e de todos, mas que ao mesmo tempo está disponível para um relacionamento conosco, desde que nós dobremos o nosso joelho e falemos com Ele. Isso é maravilhoso, não é? Só Deus pode fazer isso. Então, Ele é a própria história na qual nós estamos inseridos. E Ele escreve essa história por atos soberanos e por sua divina providência, e na história que é registrada na sua palavra, Ele se revela como esse Deus que Ele é. E é assim que Ele quer ser conhecido. Então, eis aí a razão da importância de nós trazermos à memória constantemente os feitos do Senhor.
Nós precisamos ser capazes de nos lembrar de quem é esse Deus no qual nós cremos. Nós o conhecemos por meio daquilo que Ele mesmo revelou de si em Sua palavra, mas também pelos seus feitos poderosos. E são estas as lembranças que nos fortalecerão em tempos de aflição, não é? Como diz ali o texto de Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Então, aí uma estrofe de um hino sobre o amor de Deus, John Newton, poeta e pastor anglicano do século XVIII, o mesmo autor da canção Amazing Grace, ele diz o seguinte, abre aspas, seu amor no passado me proíbe de pensar que um dia me deixará em aflição mergulhado, fecha aspas. Então, John Newton nos ajuda a entender aquilo que a Escritura nos ensina, que quando nós nos lembramos do que Deus já fez, isso nos proíbe de pensar que Ele não pode fazer agora, que Ele não pode repetir o que Ele já tinha feito, e assim como Ele nos livrou no passado, assim como Ele foi por nós no passado, Ele também pode ser agora, nesse momento, nesse dia. E essa estrofe, então, nos ensina a lembrar dos feitos de Deus, como um Deus imutável que Ele é. Se Ele esteve presente lá, e então Ele está presente aqui agora, junto conosco. Então, irmãos, essa é a essência do pensamento contido no Salmo 124. O autor trabalha com uma conclusão que é típica das pessoas que vivem por fé. Ele diz, se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que teria sido de nós? Pense um pouquinho. O que seria da sua vida hoje se Cristo não tivesse entrado nela? O que teria sido de você se você não tivesse conhecido o Senhor, se você não tivesse sido salvo? Eu posso assegurar para os irmãos, no que diz respeito a mim, certamente eu já teria partido desse mundo, certamente. E se Deus foi a causa única da nossa preservação no passado, por que nós deveríamos duvidar que Ele mesmo é quem irá nos socorrer agora ou em qualquer tempo? Por que haveria dúvida em nossos corações? Então, este salmo faz parte de uma coletânea de 15 hinos que tem esse propósito. Esses hinos vão do Salmo 120 até o 134 e são denominados Cântico dos Degraus, Cântico das Subidas, ou ainda Cânticos de Peregrinação, dependendo da versão bíblica. E a razão desses nomes é que esses hinos provavelmente eram usados quando o povo subia para Jerusalém para adorar no templo do Senhor, especialmente por ocasião da Páscoa judaica. Então, se nós fizermos uma leitura atenta desse conjunto de salmos, nós vamos perceber que eles têm em comum temas que ressaltam a fidelidade providencial de Deus em todo o tempo, e que esta certeza é a razão da esperança do seu povo. Então, irmãos, a nossa fé é uma certeza. Salmo 120, por exemplo, ele começa dizendo, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Nós temos aqui uma certeza com base em experiências passadas. E esta certeza dá confiança ao salmista para suplicar de novo e pedir o socorro de Deus em um novo momento de aflição. Então, da mesma forma, irmãos, os salmos que formam o contexto mais próximo do nosso, eles vão trazer essa mensagem do socorro que vem do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Conhecidíssimo Salmo 121. Da alegria dos peregrinos que podem ir à casa do Senhor para render graças a Ele por sua bondade. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122. Da expectativa atenta dos fiéis, tendo os olhos fitos em Deus, à espera de livramento e orientação, Salmo 123, assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do seu Senhor, e das servas nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão postos em Deus, não é? O Salmo 125
que fala da solidez da fé daqueles que confiam no Senhor, de como os que servem a Deus são surpreendidos pela alegria que o Senhor traz quando restaura a sua sorte. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E também sobre a inutilidade dos nossos esforços, se o Senhor não estiver à frente, nos guiando no caminho. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a ela edificam. E por aí vai. Então, são vários salmos que estão dentro dessa temática. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Que nos traz de volta ao nosso texto. Então, irmãos, falando sobre o salmo, conforme observado por Russell Bullock, o salmo pode ser dividido em duas partes. Primeiro, ele fala da irrealidade da ausência de Deus. Ou seja, Deus não está ausente, Ele não está distante. Versículos 1 a 5. A segunda parte fala da realidade da presença de Deus. Deus está presente, versos 6 a 8. Então, o autor nos convida a pensar, a usar a imaginação por um instante e tentar imaginar o que seria a vida sem Deus. Mas o espírito do Salmo não é de dúvida, irmãos, em relação ao cuidado de Deus. Não, pelo contrário. Ele mescla aqui o tema de ações de graças pelo livramento com uma expressão clara de confiança em Deus. E o texto em si é atribuído a Davi, portanto, não podemos pensar em contexto mais tardio, e o autor fala aqui da sua própria experiência de situações na vida real, nas quais Deus prontamente socorreu o seu povo e o livrou da fúria dos homens maus e perversos, que são intitulados aqui de inimigos do povo de Deus. Mas, como não há uma descrição clara das circunstâncias, do momento em que isso aconteceu, então, isso significa que essa mensagem deveria encorajar a cada geração que tivesse acesso a este salmo. A ideia seria de inspirar as novas gerações a confiar em Deus, como um Deus fiel à sua aliança, movido por seu amor pactual. Aliás, o que é o amor pactual? Meus irmãos, o amor de Deus não é como o nosso amor. Deus não ama como nós amamos. Deus ama baseado num pacto, numa aliança que Ele fez com o seu povo. E por isso Ele ama incondicionalmente. Portanto, não pense que as suas orações chegarão ou não chegarão ao trono de Deus com base nos seus erros e acertos. Porque às vezes, irmãos, é quando nós estamos mais quebrados, é quando nós estamos nos sentindo mais imprestáveis, mais inúteis, que a nossa oração sobe mais rápido ao trono de Deus, porque nós estamos despidos de vaidade, estamos despidos de qualquer orgulho e conseguimos nos enxergar o que somos realmente. E por isso a nossa oração chega ao trono da graça com mais facilidade. Então, ao falarmos desse amor pactual, nós estamos falando da essência daquilo que Deus é. Acima de tudo, Deus vive em si mesmo uma vida pactual. Ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e em relação pactual eterna, isso se dá por meio de uma amizade totalmente sincera, pura, perfeita, um profundo amor de lealdade e de verdade. Essa mesma relação amorosa se estende ao povo eleito. Então, irmãos, quando Deus faz uma aliança, um pacto com Israel, isso significa que Ele está se abrindo para permitir que aquele povo participe dessa relação pactual que ocorre no próprio Deus Trino. Deus é uma família. Já parou para pensar nisso? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus triuno. Hoje nós sabemos, né, porque temos bastante esclarecimento sobre isso. Então, Deus leva em consideração as limitações humanas. E é por isso que o seu amor por nós não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o nosso salmo ele é constituído com base nesses princípios, nesses valores. E ele é composto em forma de antífona.
O que é uma antífona? Uma antífona é a leitura que nós fizemos no início do culto, onde o regente faz a leitura de um chamado, um desafio, uma provocação, e a congregação responde. Então, o salmo é composto, dentro dessa estrutura, é um recurso litúrgico. Não é? Então, o versículo cantado e entoado pelo celebrante é respondido pela congregação depois. Então, essa é a estrutura que forma o Salmo 124, ok? Vamos avançar então mais um pouquinho aqui, versos 1 e 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. O Salmo começa com um convite à cogitação. E se? É uma frase tão pequena, não é? Mas ela considera tantas coisas. E se? E se o Senhor não fosse conosco? E se Ele não tivesse nos salvado? E se Ele não tivesse nos alcançado? Meus irmãos, a fé bíblica é uma fé que pensa. Não é à toa que Deus escolheu se revelar por meio da palavra. Não existe divórcio entre fé e razão. Apesar de hoje tanta gente dentro da igreja fazer força para nos convencer disso. Que se você tiver uma mente que pensa, você não pode ter fé e não pode crer no que Deus pode fazer. Então, para você crer, você tem que deixar de pensar, e se tornar uma criatura ignorante, para que a fé possa ter lugar em seu coração. Meus irmãos, isso não tem respaldo bíblico, não está nas Escrituras. Veja bem, ouça com ouvidos amorosos o que eu vou dizer. Meus irmãos, nem a dúvida é pecado. Porque a dúvida é um artifício da nossa mente para nós não sermos apanhados em qualquer armadilha ou sermos levados por qualquer discurso. Nós vivemos numa sociedade muito marcada pela emoção, tudo é emoção, e basta a gente se arrepiar para que a mentira vire verdade. Mas a palavra de Deus nos chama, meus irmãos, à reflexão, a pensar sobre isso. Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, não é? Não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, ser cristão é ter a mente transformada pelo pensamento de Deus, que está revelado nas Escrituras. Então, pensar não é pecado, irmãos. Fazer perguntas sobre aquilo que Deus revelou de si mesmo, é isso que nos leva a compreendê-lo, a entender quem Ele é e a sua vontade para nós. Não é? Minha esposa está lendo um livro agora, que é um livro muito interessante, onde ele fala sobre a questão da vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? Meus irmãos, a vontade de Deus está aqui, revelada nesses 66 livros. Toda a vontade de Deus que nós podemos conhecer está revelada aqui. Mas o que nós fazemos? Não lemos a Bíblia, porque dá muito trabalho. Então nós vamos perguntar ao profeta de plantão: eu devo fazer isso? Eu devo comprar aquilo? Eu devo fechar aquele negócio? Eu devo escolher esse relacionamento afetivo? E aí o profeta vai que é tua. E aí você vai, mete a cara na porta e diz: Deus me enganou. Não foi Deus que enganou, foi você que se enganou, não é? Então, o salmista desafia a imaginação dos seus leitores. Ele quer que eles ponderem sobre a possibilidade de não ter a fidelidade de Deus, de serem privados da presença divina do Senhor, de serem entregues a si mesmos diante das terríveis ameaças que a vida traz, e essas ameaças são representadas aqui pelos ataques dos inimigos. Então o texto indica, meus irmãos, que não havia chance de autoajuda. Israel não poderia salvar a si mesmo. Dependia de uma ação externa, de alguém poderoso o suficiente para confrontar os seus inimigos, os inimigos do seu povo,
O libertador então veio, e o seu nome é Senhor, Adonai, que veio para libertar o seu povo, para trazer o socorro. Então, é nessas coisas que nós devemos pensar. E se não fosse Deus? E se o Senhor não fosse o Senhor da minha vida? Isso nos leva a pensar, espera aí, o Senhor é o Senhor da minha vida? Deus é tudo para mim? Ele é o que de mais importante existe para mim? Qual é o lugar na fila que Deus ocupa na minha vida? Ele é o primeiro da fila ou o último? Qual é a posição que ele ocupa na minha consideração? Quando eu vou tomar minhas decisões, eu pergunto a ele, em primeiro lugar, por meio da sua palavra, o que devo fazer. Eu consulto a Bíblia para ver o que Deus fala sobre aquele assunto. Ou eu procuro um profeta que fale conforme o meu próprio coração, conforme diz Isaías. Então, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita conosco. Ele também está conosco. E isso deve ser levado em consideração. Imagine se Ele fosse um Deus apenas transcendente. Se nós entendêssemos que Ele está num alto e sublime trono, assentado lá, mas sem nenhuma relação conosco. Como o Deus dos agnósticos. Eles acreditam que Deus existe, mas não que Ele possa ser acessado pelo homem. Não é essa a nossa fé, irmãos. Então a pergunta é, por que a oração é a última coisa que nós fazemos quando temos que tomar uma decisão? Por que orar é a última coisa que fazemos quando temos que nos envolver em alguma coisa? E aí, você diz, não, mas o Gideão colocou Alã no sereno. Sim, ele colocou. Mas ele fez isso por incredulidade, não foi por fé. Porque Deus não mandou ele colocar Alã no sereno, mandou? Nem o anjo mandou. Ele fez isso porque ele quis fazer, porque ele duvidou. Mas não porque ele teve fé. Então, o nosso Deus é Emanuel. É Deus conosco, Deus presente, Deus pessoal. E é aí, irmãos, que nós devemos considerar. E se não fosse? É o que vai enfatizar aqui o salmista nos versos seguintes. Verso 3 e até o 5. Aí a congregação responde: e eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Antes de nós iniciarmos a exposição desses versos, meus irmãos, uma advertência é necessária. Para que a gente consiga ler o Salmo com proveito, a gente precisa entender que ele fala por meio de um caráter profético, né, e também poético. Este salmo, como muitos outros, é marcado por várias imagens, são quadros ilustrativos que o autor usa para nos ajudar a entender o que ele quer dizer. Então, tem muita dramaticidade aqui, muita profundidade do que está acontecendo na poesia que traz a mensagem. Então, a congregação vai responder trazendo o que provavelmente teria acontecido se o Senhor não estivesse ao lado do seu povo. Temos aqui duas imagens muito fortes. Primeiro, de um monstro capaz de engolir vivo todo o povo de Deus de uma só vez. Né? O verso 3 aí vai falar que eles teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Ou seja, uma imagem de um monstro. Naquela época, havia uma crença de um monstro chamado Raabe, ou Leviatã, né, que habitava as profundezas das águas e que devorava os homens, assim como outras crenças que havia naquela época. E a Bíblia, ela lida muito com a cultura do momento, com aquilo que se acreditava naquele momento. Aí faz uso dessa imagem para mostrar o que teria acontecido se Deus não estivesse ao nosso lado.
Como a gente poderia transpor isso para a nossa experiência pessoal, irmãos? Hoje nós não acreditamos mais em monstros marinhos, pelo menos eu espero que não. Mas o que não falta na nossa vida são monstros, né, irmãos? São circunstâncias que podem nos devorar como pão de uma hora para outra. Basta a gente errar a mão. Basta não termos sabedoria, discernimento. Quantas coisas poderíamos colocar aqui? Relacionamentos. Relacionamentos podem ser uma bênção, mas também podem ser monstros devoradores que acabam com as nossas vidas. Não é verdade? Quantas pessoas são destruídas por relacionamentos? Ainda mais no mundo de hoje. E nós poderíamos colocar aqui tantas outras coisas, sociedades com pessoas ímpias, que não temem a Deus, que não amam a Deus. Aquela atitude intempestiva, aquela atitude precipitada no trânsito, e aí vem alguém, uma arma, e tira a nossa vida, e de um momento para o outro a gente perde a nossa vida. Um assalto no sinal, né? Aqui no Brasil não acontece isso, mas lá fora acontece muito, de você ser assaltado num sinal, numa esquina escura, e aí você vai reagir, e naquela reação, tudo se acaba. Mas você sabe o que acontece quando o Senhor está ao nosso lado? A gente pensa, antes de agir. A gente pensa antes de falar. A gente pensa em como vai ouvir, e essas coisas podem ser evitadas. Nós podemos ser livrados do mal. Outra imagem de uma grande torrente impetuosa, arrastando para a morte tudo que está em seu caminho. Versículos 4 e 5, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Então, essa imagem de uma torrente, ambas as imagens apontam para a intenção inimiga de destruir Israel completamente, de um exército poderoso que destrói tudo em seu caminho. E esse quadro não é exagerado, irmãos. Os profetas descrevem com muita clareza o tamanho da crueldade, da ferocidade, da sede de destruição dos inimigos de Israel quando atacavam. Você pode ver as descrições nos livros dos profetas, especialmente os profetas menores, né? Amós e os outros, que falam sobre os ataques dos assírios que entravam nas cidades, né? Rasgavam o ventre das grávidas com suas espadas e deixavam com que elas morressem aos poucos no meio da cidade com seus bebês. Mulheres violentadas, o tipo de violência absurda e inimaginável. Abacuque descreve a violência e a crueldade dos babilônios. Então, o salmista está falando de coisas reais, verdadeiras, de coisas da vida. E essa mesma crueldade, essa mesma violência, essa mesma maldade está presente no mundo de hoje. Só que o mundo de hoje não mata mais com espada, mata com palavras, mata com injustiça, mata com a corrupção, mata de outras tantas formas, com um sorriso no rosto, não é? Com uma frase poética. Então, o que ocorre, irmãos, é que a congregação está respondendo à provocação e constatando quanta maldade nós estamos expostos neste mundo que vivemos. E a pergunta é, o que seria de nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Então, a questão de fundo apresenta dois pontos importantes aqui. Primeiro, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se Ele não estivesse nos escolhido como seu povo, se Ele não agisse com bondade graciosa em nosso favor, mas também, a quem nós devemos nos aliar, senão ao Senhor? Quem é o verdadeiro amigo que nós temos? Em quem devemos esperar, senão nele? De onde virá o nosso socorro, senão das mãos de Deus, irmãos? Devemos pensar muito nisso. Nesses dias em que a igreja está fazendo aliança com o inferno para tentar sobreviver, engajando-se em militância política,
em negociatas envolvendo grandes quantias de dinheiro para se promover e para se estabelecer nesse mundo. Meus irmãos, há muitos anos, naquela época, o cardeal Ratzinger, que era prefeito da cidade do Vaticano, escreveu um documentozinho fininho chamado Dominus Iesus. E nesse documento ele dizia que a igreja, fora da igreja católica, todas as demais são seitas. Ele classificou também a igreja evangélica como seita. Não fique chateado comigo. Mas, meus irmãos, ele tinha muita razão no que ele dizia. Você sabe por quê? Porque a igreja evangélica está se transformando numa seita político-religiosa, aliançada com as coisas deste mundo, com homens maus e perversos, apenas para se manter no poder e em evidência. E eu digo para os irmãos, eu não quero fazer parte dessa igreja, não. Eu quero fazer parte de uma igreja viva, de uma igreja verdadeira, que ame a Deus acima de tudo, que lute com dificuldade, se preciso for, mas seja fiel a Deus. É dessa igreja que eu quero fazer parte. Eu quero que nós possamos dizer com toda clareza e sinceridade, o nosso socorro vem do Senhor, só do Senhor. Só do Senhor. Então, os nossos inimigos certamente estão aí de plantão para nos engolirem vivos, para passarem sobre nós como uma torrente impetuosa, mas o Senhor está ao nosso lado. Então, temos aqui um duplo estímulo: seguir confiantemente e somente na bondosa graça do Senhor, e ao mesmo tempo vigiar para não sermos excluídos desse ambiente de proteção que nós encontramos como povo de Deus. Ok? Versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Aqui fala o dirigente e a congregação. E por essa razão, meus irmãos, é que nós realmente podemos ter esta certeza, esta convicção que traz paz ao nosso coração. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Esses dias que nós saímos para descansar um pouco, um dia nós estávamos voltando para casa e na rua lá onde nós temos a nossa casa em Petrópolis, na rua principal, é muito apertada. Então, nós estávamos voltando e, num determinado ponto da estrada, veio um carro a toda velocidade na nossa direção. E ele já veio, sabe, meio que sem saber se para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, e houve um momento em que eu não sabia que escolha eu ia fazer. Porque se ele viesse na minha direção, não tinha o que fazer. E assim, numa fração de segundos, eu sei que, por um instinto que certamente teve a mão de Deus ali, eu joguei o carro para a direita e, graças a Deus, ele jogou para a esquerda. Meus irmãos, foi por um triz. E naquele momento nós podíamos ter dito: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Bendito seja o Senhor que trouxe o livramento. Bendito seja o Senhor que estendeu as suas mãos sobre nós. Bendito seja o Senhor que curou a enfermidade. Bendito seja o Senhor que concedeu socorro para o momento oportuno. Bendito seja o Senhor que enxugou as nossas lágrimas, que confortou o nosso coração, que nos ajudou no dia da adversidade. Então, este segundo bloco, ele enfatiza essa presença real de Deus com o seu povo. E aqui nós temos outra imagem, né, de uma fera com dentes enormes e afiados, pronto para dilacerar a presa, que no caso seríamos nós, o povo de Deus, o Israel do passado e o Israel do presente, que é a igreja do Senhor, mas o Senhor não nos entregou. Meus irmãos, nós vivemos nessa vida urbana e não temos uma dimensão muito clara dessa descrição, mas naquela época em que o Salmo foi composto, havia muitas feras ao redor da habitação humana, e este era um perigo real e presente para aquelas pessoas.
não é? Recentemente nós tivemos um caso triste, fatídico, de um rapaz que foi morto por uma leoa lá no Nordeste, e isso é um caso muito isolado para nós. Mas na época em que esse salmo foi composto, isso era comum. Em Deuteronômio 7, 22, entre as bênçãos decorrentes da obediência à aliança do Senhor, Deus promete expulsar as nações de Canaã aos poucos, para que as feras do campo não se multiplicassem contra Israel. Então veja como havia sempre esse risco constante contra a vida daquelas pessoas. O salmista recupera aqui essa imagem com mais uma referência de como Deus tem sido fiel em livrar o seu povo da destruição. Foi o Senhor que derrotou o monstro e a torrente impetuosa, foi Ele quem livrou dos dentes da grande fera, Ele é o Deus fiel que oferece amizade verdadeira, amor leal ao seu povo escolhido, portanto, somente a Ele seja a glória, o louvor e a adoração. Este verso serve como uma virada de chave da estrutura do Salmo. Ele abandona a cogitação sobre como seria trágica a vida sem Deus e mostra como grande é o testemunho da fidelidade de Deus para com o seu povo. A palavra de ordem agora é confiança. Confiança. Como é que está o seu nível de confiança em Deus? Isso pode ser medido através do nível de ansiedade que a gente tem permitido que tome conta do nosso coração. Então, versículo 7, já partindo para a conclusão, o autor ainda guarda uma última imagem para ilustrar o ensino, e agora ele fala do laço do passarinheiro. E essa é uma das imagens mais populares do Antigo Testamento. E eu me lembro claramente, nitidamente, do que o autor está falando aqui. Quando eu era criança, não em Barbacena, mas lá no Cremeri, nós armávamos arapuca para pegar passarinho. Quem sabe o que é uma arapuca? E tem muita gente que sabe. Poxa, que surpresa, hein? Então, a gente ia para a mata, cortava os galinhos finos, e aí trançava, ia fazendo tipo uma pirâmide, até chegar em cima e fechar, e a gente armava a arapuca e ficava esperando que caísse uma juriti, um passarinho maior, não é? Mas também a gente não fazia acepção, que depois juntava tudo na farofa e pronto. Mas sempre torcia para cair um passarinho maior, não é? E era muito legal, aquela expectativa. Então, é sobre isso que o salmista está falando aqui, irmãos. Sobre como as adversidades da vida funcionam muitas vezes como armadilhas, como laços para nós. E se nós não estivermos atentos, é muito fácil cair no laço, porque assim como na arapuca, a isca é boa, né? Ela chama atenção, ela atrai, e a gente, quando geralmente a situação parece favorável, ninguém vai orar. A gente só vai orar quando a coisa parece ruim, mas quando parece favorável, ninguém ora. A gente vai, é de Deus, e vamos. E é nessa hora que o laço do passarinheiro nos apanha, e nós ficamos presos. Então veja que hoje existem muitas coisas que poderiam ser colocadas aqui, e se as duas primeiras imagens evocam a violência e a impetuosidade dos inimigos, essa última imagem, ela fala da astúcia. As duas primeiras falam de intimidação, da imposição pela força, e essa última fala da assimilação, da imposição do jugo pelo engano. E, meus irmãos, nós vivemos num mundo hoje que pode nos enganar muito facilmente. Muito facilmente. O alvo vai se deixando assimilar pelo inimigo à medida que ele é atraído, convencido pelo discurso de uma oferta vantajosa. Então, a questão é que uma guerra pode ser vencida ou perdida de várias maneiras. Ora, pelo uso da força, ora, pelo uso da estratégia. No livro Arte da Guerra,
O autor fala sobre isso. E diz, olha, nem sempre se vence uma guerra avançando. Às vezes se vence uma guerra recuando. Então, irmãos, precisamos buscar muita sabedoria em Deus, para saber qual é a hora de dizer sim, qual é a hora de dizer não, qual é a hora de avançar e qual é a hora de recuar. Mas em todos esses casos que nós vimos, foi o Senhor que trouxe livramento para o seu povo. É Ele que quebra o laço, que destrói a armadilha, e os seus amados podem sair livres. E o verso 8, para concluir, ele diz, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Já foi sugerido que este talvez fosse o refrão do Salmo. De qualquer forma, o autor termina de forma bem coerente com aquilo que começou, não é? Apesar de tudo que poderia ter sido dito, Deus agiu em favor do seu povo e fez com que tudo confluísse para o bem do seu filho Israel, o seu povo, a igreja, aqueles que são seus. Portanto, o Salmo termina com essa declaração de fé. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O povo eleito do passado se distinguia dos demais povos pela forma como se relacionava com o seu Deus. Esse Deus é pessoal. Ele habita no alto e sublime trono, mas ele também habita no meio do seu povo. Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que se move, Ele é um Deus que fala, Ele é o Deus da guerra, mas também é o Deus da paz. Ele é o Deus presente. Por isso, meus irmãos, Ele também tem um nome, ou seria melhor dizer que Ele tem nomes que revelam os seus atributos, a sua grandeza, o seu poder, a sua misericórdia. E se nós não conhecermos esse Deus, não poderemos ter um relacionamento verdadeiro nem produtivo com Ele. O nome, naquela perspectiva, tinha o sentido de caráter. Um Deus fiel, imutável, constante, zeloso, amoroso. Mas, acima de tudo, Deus é o Criador. E isso envolve não só o ato da criação em si, mas também a sua providência e o seu governo sobre as suas criaturas, bem como o seu direito sobre elas. Meus irmãos, Deus tem direito sobre as nossas vidas. Diga para o seu vizinho aí, Deus tem direito à sua vida. Sabe por quê? Porque Ele nos fez. É claro que você não crê naquela conversa da ameba, né? Sabe aquela historinha da ameba? Começa como uma ameba, um pouquinho de lama lá no meio de um poço, esquecido no caos. E aí depois dali começa a criar características diferentes. E aí começa a se arrastar, e dali cria asa e vai para a árvore. Aí na árvore cria rabo, e depois perde o rabo e as asas, aí desce. Aí começa se arrastando, depois começa caminhando. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter muita fé para crer nesse negócio. Tem que ter mais fé do que para crer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Pelo amor de Deus. É certo que muitas vezes, irmãos, a gente faz cada besteira, que a gente quase que se identifica com a ameba, né? Vamos falar sério, tem hora que a gente faz cada bobagem, mas nós não temos parentesco com a ameba, meus irmãos, nós temos parentesco com Deus. Ele é o nosso Senhor, foi Ele que nos fez, Ele é o nosso Pai. Então Ele tem direito sobre nós, de ter autoridade sobre as nossas vidas, de ter o primeiro lugar em nossos corações. O salmista está declarando que o nosso socorro vem do Senhor, e não está dizendo aqui que os homens são, ou as suas instituições humanas, mais poderosos do que Deus, e que nós devemos tremer de medo quando as situações vêm para nos afrontar. Não, ele está dizendo que nós somos o povo de Deus, e se somos povo de Deus, Ele tem autoridade, direitos sobre nós, e Ele age em nossas vidas com amor, com graça, com provisão, com socorro, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, seja no passado, no presente ou no futuro, Deus é Deus. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor.
Então devemos estar atentos aos ardis do passarinheiro. Nós vivemos em uma guerra travada no campo da mente todo dia. As armas são as narrativas, o objetivo é conquistar territórios e o território é o nosso coração, a nossa mente. E essa também é uma guerra de paixões. A paixão que nos dominar será aquela que vai ditar o que pensamos, o que fazemos, o que dizemos, como agimos e como lutamos. A nossa oração deve ser: Senhor, quebra as armadilhas, destrói os laços, permita que a nossa mente esteja livre para te servir, para te honrar e para te amar acima de todas as coisas. Não permita que o nosso coração seja aprisionado. Então, irmãos, quando a sua fé estiver vacilante, lembre-se de que o Senhor já fez por você e Ele pode fazer novamente. Pense que não faz sentido você duvidar dEle, uma vez que você sabe do que Ele é capaz. Então, faça deste salmo um companheiro para essas horas difíceis. Lembre-se também de que Jesus veio ao mundo trazer esse Deus para perto de nós, de uma maneira ainda mais íntima e intensa. Ele habita em nós por meio do seu Espírito. Então, Cristo nos trouxe para dentro dessa relação pactual com Deus. Ele nos fez participantes desse amor pactual, sobretudo ao nos incluir na nova aliança. E nas palavras de Hermann Hoeksema, ele diz: então, o pacto é a própria essência da religião, o mais alto bem, a melhor coisa que pode ser transmitida ao homem através da graça, a maior bem-aventurança. O pacto é a relação da mais íntima comunhão de amizade, na qual Deus reflete sua vida pactual e a sua relação com a criatura. Dá a essa criatura vida e faz com que ela prove e reconheça o mais alto bem e a fonte abundante de todo bem. Ou seja, é nesse pacto que nós estamos envolvidos. É para esse pacto que nós fomos chamados. Na cruz do Calvário, Jesus venceu todos os nossos inimigos, irmãos. Ele quebrou todas as armadilhas, destruiu todos os laços e agora nós somos livres. Na ressurreição, ele venceu o dragão com dentes enormes e afiados que faz todo homem tremer, a morte. Cristo venceu. E na sua ascensão, ele nos pôs no lugar da mais alta honra consigo mesmo ao lado do Pai. O apóstolo Paulo diz que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, que nesses momentos críticos você possa se lembrar do Cristo e do que Ele fez por você. E ao se olhar no espelho pela manhã, que você diga para si mesmo: se não fosse o Senhor, o que seria de ti? Amém? Então jamais se esqueça, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Seu amor no passado me proíbe de pensar que um dia me deixará em aflição mergulhado. Se Deus fez, Ele faz e Ele fará. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, pela Tua graça, Teu amor, a Tua misericórdia, que mais uma vez tem trazido ao nosso coração, ó Deus, a Tua palavra. Te bendizemos, Senhor, pela confiança que os Teus atos salvíficos e redentivos do passado, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, nas nossas vidas pessoalmente, ó Deus, como isso traz confiança para nós. Nós lembramos dos grandes feitos do Senhor, dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas que o Senhor fez. Quando o Senhor chamou à existência o mundo e tudo que nele há, e apenas com a Tua palavra o Senhor deu ordem e tudo se fez. Te bendizemos, ó Pai, pela maneira tão extraordinária e maravilhosa como o Senhor criou todas as coisas para o nosso bem, e acima de tudo, como o Senhor nos criou, de um modo tão especial, atribuindo a nós a Tua imagem e semelhança, nos fazendo capazes de responder a Ti por esse amor, por esse grande amor, com o qual o Senhor nos sustenta, com o qual o Senhor também nos constrange. Ó Senhor, leva-nos de volta para esse lugar da confiança, da fé, da esperança.
para que os nossos corações não se intimidem diante das lutas da vida, que são tantas, tão, ó Deus, temerárias para nós e tão amedrontadoras muitas vezes, mas que nós não possamos ceder ao medo, mas nos entreguemos à plena confiança de que o Senhor é Deus presente, Deus Emanuel, Deus conosco, que habita no alto e sublime trono, mas que também habita com o abatido de espírito, o quebrantado de coração, e que está a uma oração de distância. Pois quando nós te buscamos, o Senhor nos ouve e atende às nossas orações. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e te pedimos, aplica em nossos corações a tua palavra e ajuda-nos a viver por ela. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.